Querido Deus, Pai Santo que estás no céu, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação. Obrigado, meu Senhor, pela comunhão que temos, Pai, uns com os outros. Obrigado pela tua bondade, Senhor. Nos dá graça a cada dia para anunciar o teu amor, o teu Evangelho Santo. Nos dá, Senhor, a alegria de viver e servir na tua igreja. Amado Pai, nos dá, Senhor, a tua proteção. Abençoe e guarda os meus irmãos. Tome em tuas santas mãos, crianças, jovens e adultos. Manifesta o teu poder, Senhor, abençoando e guardando cada família. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Graças ao nosso Senhor, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. O nosso desejo é trazer uma palavra a cada dia, ajudar na edificação da igreja. Não sei se é porque eu sou todo torto e defeituoso, mas não tenho a visão que os outros têm, mas para mim está havendo muito interesse nas outras coisas e menos na palavra de Deus. Igrejas modificando, nós temos agora uma missa sem futuro no lugar do culto. Um negocinho ali, parece um xilito, um xilitozinho, um negocinho ali, nem alimenta e nem deixa morrer de fome. É só para sustentar ali e depois parece apiário. O bicho quer só o mel. Olha, não existe nenhum psicultor, apicultor, melhor, psicultor é quem cria peixe. Não tem nenhum apicultor, esse bicho que ganha com o trabalho das abelhas, que pense na abelha rainha, que pense nas abelhas, não. Ele não pensa nas abelhas, ele pensa no mel. É a mesma coisa que estão fazendo com as igrejas hoje. Ele não pensa, tenha medo de alma, tem nada de amor pelas almas. Estão com medo de alma. É só manter aquilo ali com as regrazinhas, com as coisas para bobada, a gente boba a obedecer na marra. E só estão querendo isto. Só isto. É uma missazinha sem futuro. A missa dos galos por aí tem uma eucaristia, uma pompa, e essa missazinha sem futuro, as musiquinhas sem pé e sem cabeça, não vale, não presta para coisa nenhuma, uma palavrinha com o maior medo para não ofender a quem é amaziado, a quem é gay, quem não é, não sei o quê, maior medo da justiça e da polícia, tudo com rabo preso. É o que eu vejo. Eu acho que eu estou meio bíope. Se não for essa a verdade, me perdoe, me desculpe, aí eu me rendo. Se não for verdade, eu me rendo. Mas parece-me que estão pensando apenas como o apicultor, que não pensa na abelha, só no mel, e como o psicultor, que não pensa em outra coisa, só na vida do peixe. Eu vou vender aqui meu peixe. Meu peixe é o Salmo de número 14. Louvado seja para sempre o nome santo de nosso Salvador Jesus Cristo. No Salmo 14, meus amados irmãos, começa com uma expressão parecida com as minhas coisas também. Diz o tolo, nécio aqui, na linguagem antiga. Diz o tolo, diz o ímpio, diz o tolo, diz o abestado, diz o ordinário. Diz o tolo no seu coração. Deus não existe. Diz o tolo. Disse o nécio no seu coração. Não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão?
eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ah, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Meus queridos irmãos, toda a vida foi assim. Se der uma voltinha, voltar no tempo e chegar, se a gente pudesse voltar no tempo e chegar na casa do Adão, ia encontrar exatamente isso. Um ímpio chamado Caim. Um ímpio chamado Caim, mordido com o Abel, irado com o próprio irmão, porque o irmão era justo, fez um sacrifício aceitável ao Senhor e causou a inveja. A inveja é o forte de muita gente hoje. A inveja é o forte de muita gente hoje. O que tem de indivíduos que eu não posso nem qualificar. Eu não qualificaria sem pecar. Então deixa sem qualificação. Mas o que tem de ordinários da pior espécie, isso não é qualificando, não, é só apontando o jeito. O que tem de ordinário da pior espécie, com inveja daquele bispo grande, que só não bate carteira porque não anda na rua. Aquele que devora as viúvas, os aposentados, devora os assalariados, devora tudo e diz ele que é para espantar o devorador. O que tem de ordinário, com inveja daquele infeliz que só tem dinheiro, daquele miserável que só tem riqueza, não está escrito. Porque foi sempre assim. Se a gente pudesse voltar no tempo e ir na casa do Adão, ia encontrar um Abel, temente a Deus, e um Caim, ordinário, religioso. Um religioso ordinário. Ele fez o sacrifício. E deixa eu dizer que o sacrifício dele foi bem feito. O sacrifício do Caim foi tão interessante, era tão interessante, que foi feito depois, muitas e muitas e muitas vezes, e quando chegou o tempo de Moisés, Deus botou na lei. Está lá. As primícias da terra, as primícias do campo. Pois é. O sacrifício dele não era ruim, ruim era ele. Então, é uma leitura para a nossa meditação. Disse o Nécio no seu coração: Deus não existe. Então, esse tolo, esse estúpido, que nega a existência de Deus, é somente um tolo que tem essa sua estupidez aflorando e ele acha que se livra de algum juízo, de algum castigo, da condenação, de queimar no inferno, porque negou Deus. Os terrenos, testemunha de ninguém, absolutamente contrário ao juízo de Deus, contrário ao inferno, contrário ao gozo do céu. Eles nem acreditam no céu nem no inferno. Não vai fazer a menor diferença. É muito difícil algum deles ir para o céu, porque no céu não se chega sem Jesus. E Jesus para eles é um Deus minúsculo, e Deus minúsculo não é verdadeiro. Não existe uma condição. No princípio era um Deus. Um Deus? No princípio criou Deus, os céus e a terra. Aí o verbo era um Deus. Onde é que eles arranjaram isto? Um Deus inferior e um Deus superior. Isso é diabólico, mas faz parte. Agora,
Eles negar a existência de Deus, a existência do céu, a existência do inferno, a realidade do juízo, não altera em nada. Não vai alterar em nada. O céu continua sendo a esperança dos justos e a herança dos justos. O inferno vai continuar sendo a terrível realidade dos ímpios, dos perdidos. Vai ser terrível, mas é real. A realidade do inferno é cruel, mas é uma realidade. Está nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. Não vai fazer diferença. Então, o nécio negar a existência de Deus não muda nada da realidade de Deus, nem das consequências da negação. No versículo 2 diz que e o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia alguém que tivesse entendimento, que buscasse a Deus, que fosse diferente. E a conclusão é que desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. As versões novas aí se fizeram inúteis. Inútil nada, é imundo mesmo, é diabólico. Se fizeram imundo, não há quem faça o bem, não há sequer um. Aí, será que o salmista deu uma exagerada? Não, não existe nenhum que tenha algum ato tão justo que possa ser resgatado, salvo pelo seu ato, pelas obras. Nenhum. Nenhum. No versículo 4, aí a sentença: não terão conhecimento os obreiros da iniquidade. Eles não têm, não entendem. Comem, destrói, como se comesse pão. Eles consomem, eles a exploram, eles fazem como se come o meu povo, como se comesse pão. Eles não invocam ao Senhor. E ali se acha em grande pavor. Porque Deus está na geração do justo. Todo ímpio é invejoso. Todo ímpio é invejoso. Na formação da religião do Maomé, diz que o problema do Maomé era o seguinte: tinha que juntar as tribos do deserto, eliminar os deuses, eleger um deus e criar um livro. Porque os judeus eram fortes porque tinham um deus e um livro, e os cristãos eram fortes porque tinham um livro e um deus. Então, criaram o livro e o deus. Não sei até que ponto isto seria verdade, mas dizem que era o que fazia ele adoecer, era a desunião dos povos árabes e a falta de unidade. No versículo 6, diz: vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. A inveja fazia eles ter raiva, ter ódio, ter inveja dos justos, dos pobres, dos humildes, porque o humilde tranquilo só tem para um dia ou dois. O que é que tem? A resposta lá, a mulher: um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Coisa de pobre mesmo. Então, tinha que ter uma. E mesmo assim, vive bem, dorme bem. Amanhã a gente se preocupa. A inveja grande dos ímpios. A inveja é grande. Tendo inveja porque os humildes, os pobres e humildes, humilde de coração, limpo de coração, têm o Senhor como seu refúgio. Aí o salmista diz: se de Sião tivesse vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, sempre houve esperança de Deus ajuntar o seu povo.
No Egito tinha colônia na época dos reis. Tinha colônia no Egito. Tinha colônias em vários lugares. Depois do reino de Davi, no começo, a monarquia, o primeiro foi o Saul, o segundo foi Davi, a notícia de Deus já estava na África, estava na Etiópia, país riquíssimo no meio do mundo, e era por causa da misericórdia e da bondade do Senhor que se espalhava a notícia das coisas de Deus e do povo de Deus. Se de Sião já tivesse vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos, quando o Senhor reunir o seu povo, quando estiver todos no seu lugar, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude, nos dê entendimento e que a gente nunca sinta inveja dos perversos. Como foi que este perverso enricou? Não se ponha no lugar dele, para não receber a herança dele, que é uma grande maldição. Todo ímpio, todo perverso será condenado. Recebe o que diz respeito aos seus feitos. Então, ande com Deus, se proponha a servir e agradar a Deus. E seja uma bênção. Seja uma bênção. É possível ser uma bênção, até sendo assim meio destrambelhado, como eu. Deus abençoe meus irmãos. Eu tenho toda a segurança no que eu faço e no que eu digo. Toda a segurança. Não dou um passo fora, não dou um ponto sem nó. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, graças nós te damos. Estamos em tua presença, agradecidos, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua paz. Obrigado, Senhor, pela tua grandeza, Senhor, reinando em nossas vidas, em nossos corações. Agora, meu Senhor, suplicamos a ti. Senhor, toma em tuas santas mãos os teus servos que estão enfermos, os que estão enfermos nos hospitais e os que estão enfermos nos seus lares. Meu Senhor, tenha compaixão, abençoa meus irmãos, dá vitória, dá, meu Senhor, graça, levanta, meu Senhor, do leito, fortalece, dá prazer na tua lei e também enche seus corações de paz, de alegria e de gratidão. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.